As articulações de partido político com vista à formação de federações político-partidárias têm movimentado os bastidores da cena política brasileira desde o mês de janeiro de 2022. E, por certo, serão intensificadas até o dia 2 de abril deste mesmo ano, portanto, 6 meses antes do primeiro turno das eleições deste ano. 2 de abril é a data limite estipulada pelo Tribunal Superior Eleitoral para a constituição entre partidos políticos das chamadas federações partidárias. Mas, afinal, o que é mesmo uma federação partidária e por que surgiu, ou como surgiu, na legislação brasileira? A federação partidária, como prevista na legislação eleitoral, é a união programática entre dois ou mais partidos políticos de um mesmo campo ideológico, que, uma vez constituída, deve ser mantida por um período de pelo menos 4 anos. Durante esse tempo, se um partido deixar a federação, não poderá ingressar em outra e também não poderá fazer coligações nas 2 eleições seguintes. Ou seja, se for feita alguma federação para as eleições deste ano, os partidos terão que permanecerem nesta também para as eleições municipais de 2024. Quando se diz que a federação partidária se trata de uma união programática entre partidos de uma mesma base ideológica, se compreende que os partidos do campo da esquerda não podem ou não devem se unirem com partidos do campo da direita. Isto em virtude do que defendem cada um desses campos políticos. Por exemplo, sobre democracia, política econômica e social, política externa, dentre outras. Neste sentido, a federação partidária requer que os partidos que passem a constituir uma mesma federação tenham uma unidade programática. Essa unidade programática pode ser resumida em uma carta de princípios que oriente a ação política da federação, ao tempo que também represente as ideias políticas, ou seja, a forma como os partidos, agora federação de partidos, pensam a sociedade e a atuação política visando a implementação de seus programas de governo. Portanto, a federação deverá ter um estatuto próprio, o qual, dentre outras questões, disciplinará a fidelidade partidária, prevendo eventuais punições a parlamentares que não seguirem a orientação da federação. Por exemplo, numa votação da Câmara Federal. De acordo com o TSE, as federações funcionarão como um partido, terão uma bancada própria, com lideranças formadas a partir do que está previsto no Estatuto da Federação e no regimento interno, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. É importante distinguir federação partidária de união partidária. Na federação partidária, os partidos mantêm suas siglas, denominações e seus respectivos números junto à Justiça Eleitoral. A união partidária, por sua vez, é a fusão entre partidos políticos pela qual surge uma nova agremiação partidária. Foi o que ocorreu em dezembro de 2021, quando o PSL, Partido Social Liberal, e o DEM, o Democratas, se uniram e passaram a formar um novo partido, o chamado União Brasil. Um exemplo de federação partidária que está em curso atualmente na política brasileira é a que busca unir em uma mesma federação os partidos do campo da esquerda, PCdoB, PT, PSB e o PV, o Partido V. Em matéria jornalística na revista Fórum, de 26 de janeiro de 2022, sobre a federação, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, afirmou que a federação vai ser um exercício de unidade política. Ela não pode servir para diminuir o peso político de uma legenda partidária. O PT é o que é pela sua história, pela sua construção, pela sua militância. Não quero que nenhum partido seja diminuído, mas também não dá para permitir que o PT seja diminuído para fazer a composição. O PT não quer hegemonismo, disse a presidenta do Partido dos Trabalhadores. A ideia de federação partidária surge em função da legislação eleitoral que, em 2017, proibiu as coligações partidárias e instituiu a chamada cláusula de barreira. Na prática, o que se pretendia era a diminuição do número de partidos no Congresso Nacional. A cláusula de barreira exige que um partido, para ter representante no Congresso, dentre outras barreiras,
teria que eleger ao menos 9 deputados federais em, no mínimo, 9 estados da federação. Os partidos que não atingissem tais exigências perderiam acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo de programa de televisão, dentre outras perdas. Assim, em função dessas exigências, partidos políticos com histórica atuação na vida política do país, como o PCdoB, tenderia a deixar de existir. Nesse sentido, as federações partidárias tendem a beneficiar os pequenos partidos políticos, sejam eles do campo da esquerda ou do campo da direita. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos seguindo na luta política, que este ano exigirá muito mais de todas e de todos nós.